Oi, gente, desculpe, houve um superaquecimento no celular da Marília. Eu estou entrando aqui agora para a gente dar continuidade à nossa live sobre a repercussão geral em matéria tributária. Bom, oi, pessoal. Como eu estava comentando, caiu a live, mas a gente volta. Alguns problemas aqui com relação ao celular, deu um superaquecimento, acho que ele ficou empolgado demais com tudo que a gente estava falando aqui, resolveu dar um desaparecimento, mas vamos retomar já já. Oi, Zé, oi, Pedro, oi, Gus, oi, Ana, tudo bem, gente? A gente volta, firme e forte, caiu, mas volta. Olha o Ricardo aqui voltando, já estou recebendo. Ricardo, menino tentou entender o STF, fez um superaquecimento, você vê? Coisa. Oi, Ricardo, deu um superaquecimento no celular da Marília. Aí a gente recomeçou aqui, porque deu Cuidado pau lá. para não pegar fogo. Não pode pegar fogo. Não, o que eu estava falando aqui com os meninos, eu falei, olha, eu acho que a gente falou tanto de Supremo, de, né, repercussão geral, aí acho que deu algum problema aqui de emoção com relação a Ainda muita mais esse tipo informação. de coisa, ainda mais esse tipo de coisa que é a interpretação de decisão do Supremo pró-contribuinte, que é o que eu estava sustentando. Pois é. Realmente essa questão é polêmica demais, mas a gente defende, eu consegui analisar o acórdão, não é porque ele fala no tema 962 de repetição do indébito, tá, que eu tenho... Um abraço, meu amigo Eloy. Bom te ver, cara, meu amigo tributarista lá do Maranhão. Eu sou do Maranhão, Ah, que amigo. máximo! Cara, tem amigos meus aqui que estão assistindo a gente. Que bom. Então o Supremo não aceita muito essa minha ideia, não. Ele não gosta muito dessa discussão. Mas a gente viu que essa história da repetição do indébito é uma mera qualificadora da tese. Mas a causa de pedir é depósito judicial. Então o contribuinte está brigando aí pela extensão disso. Agora eu acho que isso só aumenta a litigiosidade em matéria tributária, né? E isso não é bom. Exatamente. Não é bom. Exatamente. E outra, né? Você acaba fazendo, mal comparando, eu estava conversando. E aí, Marília chegou aqui, o celular não pegou fogo, então ela tá bem, tá tudo certo. Graças a Deus. Tá super. Eu não sei se não vou cair a qualquer momento de novo. Eu não sei se essa luz que eu coloquei atrás, qualquer coisa a gente sabe. Mas ele superaqueceu, ficou vermelho e desligou tudo. Você me desculpa. Não, sem problema. Mas com relação a essa questão do indébito, eu achei interessante. Estava conversando com um amigo, ele me falou o seguinte: Micaela, veja que loucura. Ao fim e ao cabo, hoje, se eu for pensar só no aspecto realmente de eu ter uma tributação maior ou menor, a minha estratégia processual já está montada, eu não deposito. Né? É melhor eu pagar e reaver que eu não tenho a tributação do que o contrário. Assim, é um próprio tiro no pé, de certa forma, levando em consideração o fato de que a União usa o depósito, né? Então, assim, tudo bem, beleza. Se eu fizer o indébito, já desencaixei de fato definitivo, ele recebeu o valor. Mas, assim, você está claramente mostrando que o contribuinte deve trabalhar ao máximo, ou pagando no início, ou então fazendo garantia financeira, porque realmente o depósito para ele não vale. Ele, no final, vai ter que ser tributado por Selic, no IRPJ, numa coisa que, venhamos e convenhamos, o entendimento do STJ é surreal. Ao fim e ao É, cabo, não existe acréscimo patrimonial. Então, assim, esse é o ponto. Esse é o exatamente. ponto. É o ponto. Agora, uma coisa que eu assim notei, e eu gosto de trocar ainda mais com um especialista como você na matéria, é que nesse caso do Supremo, que você estava comentando, e aí só repegando para quem está entrando na live agora, tá, galera? Ele estava comentando um ponto que eu achei maravilhoso, que ele fez o estudo da tese de doutorado dele justamente na parte da repercussão geral para entender, né, se havia alguma relevância, por exemplo, entre a ofensa, haver ofensa reflexa ou não haver ofensa reflexa para você admitir repercussão. E ele me disse uma coisa que eu achei sensacional, que, na verdade, para o Supremo pouco importa. O que importa é a repercussão geral para você poder admitir um recurso. E nesse caso, Ricardo, o que eu reparo foi que me parece um pouquinho que havia um interesse por parte da Fazenda de que esse assunto realmente não fosse julgado pelo Supremo, levando em consideração o foco do indébito, né, que já havia uma decisão favorável. E o STJ tem decisão contrária, a jurisprudência está pronta, inclusive o STF virou o entendimento. Então,
Eles utilizaram ali, no meu sentir, uma filigrana processual, porque no caso concreto, e aí a decisão da Rosa Weber é bem objetiva nesse sentido, quando ela diz que, não, existe o tema de repercussão geral, mas a matéria não havia sido efetivamente pré-questionada, e aí então ela afasta e dá o efeito da ausência de repercussão geral ao tema. Né? Então, é uma filigrana processual que fez com que o resultado fosse tal como posto. Não sei se na maioria das vezes ocorreria, e você que estudou o assunto mais profundamente, esse tipo de situação, se isso for uma coisa que realmente foi tirada da cartola para esse caso concreto. Né? E nos demais hipóteses, a gente teve um foco mais ligado especificamente ao impacto econômico, à necessidade de equilíbrio, tipo que está rolando agora até mesmo na discussão dos honorários, né? Que todo mundo está brigando aí quando o contribuinte ganha em face da fazenda. O que você acha? O que eu acho assim, em matéria de repercussão geral, é muito o que eu observei, é que realmente é o caso concreto e o argumento econômico da fazenda pesa muito. É claro que a gente entende tudo que está por trás dessa discussão econômica, mas eu brinco com os meninos, meus alunos, eu digo, olha, o argumento quantitativo não pode, pura e simples, sobrepor ao argumento jurídico. Mas acontece em outros casos, sim, de que existe um rearranjo. É muito comum, nos casos de repercussão geral, em que o Supremo amplie a própria discussão, a exemplo do que acontece no controle concentrado, que é uma outra coisa que eu observei, que é muito similar, os dois controles são muito, hoje, para mim, o controle difuso, ele tem até um efeito maior que o controle concentrado, porque pela quantidade de reclamação constitucional, que a gente tem toda essa discussão processual, essa questão dos honorários, né, que já tiveram vários pontos em que o Supremo teve que, para mim, que aconteceu isso, acontece em outros momentos. Ele arruma, ele amplia para poder tentar abarcar, para tentar evitar com que chegue nele de novo. Mas nesse caso aqui, do IRPJ e do CSL, esses honorários, eu confesso você que eu não tenho muito conhecimento do assunto, eu não aprofundei na discussão. Eu só estou acompanhando as decisões, a gente não me debrucei sobre o acórdão. Mas nesse caso da CSL, da Selic, e toda essa discussão, aconteceu isso. Houve uma busca para realinhar um novo julgamento do Supremo com aquilo que o STJ já vinha tratando, já vinha falando. Então, é muito comum, em matéria de repercussão geral, que isso aconteça. Porque, como eu prevaleço o critério da repercussão geral, eu preciso fazer uma interpretação quase que conforme a constitucional para poder ampliar e abarcar aquilo que não foi tratado, não foi enfrentado ponto a ponto. Né? Então, eu vejo sim que existe essa estratégia processual dentro do Supremo, até porque tem ações, por exemplo, naquele caso das tributações dos lucros das coligadas e controladas no exterior, eu até brinco com os meus alunos, na época que saiu o acórdão, quem conseguisse extrair o voto médio daquilo ali, não precisava fazer minha segunda prova, né? Não. Então, é muito complicado. Realmente, eu tenho que pegar o ponto que isso não ajuda, isso não dá segurança jurídica. Eu vou judicializar de novo. Eu vou judicializar novamente. Na pior hipótese, eu não judicializo, mas é como você falou, eu não deposito. Eu vou buscar outra saída. Né? Afinal, é aquela história, né? Eu vou sair da tributação e eu vou sair por onde eu puder. Então, eu concordo, eu confesso para ti que eu já vi isso em outros casos, como uma busca deles tentarem abrir e abarcar toda essa, até como técnica de decisão mesmo. Eles usam muito isso. Vamos tentar ampliar, mesmo que a discussão não seja essa. Né? Muito exemplo do que acontece no controle concentrado, que a gente já entende que é a causa de pedir aberta. Então, é mais ou menos isso que eu consegui observar. Né? Bom ponto esse da causa de pedir aberta. A gente vê, e é interessante, né, como é que o formato da repercussão geral ele foi mudando. Porque a repercussão ela vem com a emenda constitucional 45, ela não teve uma aplicação imediata porque ela precisou de regulamentação, depois veio a própria alteração no CPC, né, que buscou aí dar um formato mais de observância, não tornando totalmente obrigatória a observância, mas de certa forma já mostrando que havia, por meio dela, a uniformização de entendimento do tribunal, que aquilo ali seria uma orientação, e aí agora no CPC de 2015 passa a ser vinculante a decisão. Então você vê que ela teve um histórico, né?
E ao longo desse teu estudo, qual foi a tua percepção sobre isso? E tem duas coisas que eu acho muito interessantes, que eu fui inclusive indagado na minha banca, que eu achei bem legal, é que o Supremo nega a repercussão geral fixa em tese. São cerca de 75 Verdade. demandas. Se você aplica na planilha lá alguns filtros, tudo isso é tirado daquele projeto Corte Aberta do Supremo. Se você aplica uns filtros lá, você vai ver que tem lá matéria infraconstitucional e repercussão geral não conhecida. E tem tese. Mas não tem tese de não reconhecimento da repercussão geral, tem tese de mérito. Tanto que um dos professores da minha banca, ele perguntou para mim, eu coloquei como anexo, coloquei 70 teses em matéria de direito tributário, cuja repercussão geral foi negada. Então, até quando nega a repercussão geral, tem tese. Mas não é da existência ou não da repercussão. É da matéria. Do mérito. Ele entra no mérito negando a repercussão geral. Depois a gente pode até disponibilizar para os nossos alunos, os ouvintes, os parceiros de vocês, essas planilhas que estão abertas no Supremo. A gente pode disponibilizar para todo mundo se divertir lá, porque dá para brincar de aplicar filtro, joga filtro para lá, trabalha, faz planilha dinâmica, e aí você consegue separar. Os malucos do Excel. São os dados, né? São os dados a favor da gente. Então, o que acontece de um tempo para cá, em repercussão geral, que tem diversos temas, que realmente houve uma ampliação do debate por meio da corte. Aquela história do óbito interdito, não, ele traz tudo e tenta amarrar a tese, de maneira até ampliar o próprio objeto do recurso extraordinário. O que eu notei que deu a diferença substancial nisso tudo foi o plenário virtual. Né? A estruturação e o surgimento do plenário virtual, até com a pandemia, deu uma dinâmica. Tem uns gráficos lá no site do Supremo que são muito legais. Você vai vendo o projeto Corte Aberta de como é que vem até o plenário virtual. Na hora que surge o plenário virtual, dá um pico. Né? O próprio Supremo tem esses sites lá, esses números. Então, a repercussão geral virou o grande instrumento de controle de constitucionalidade no Brasil. A tese lá na reclamação 435 do Gilmar, que ele traz o modelo alemão da objetivação do controle difuso, em direito tributário está dando muito certo. Né? Então, até quando nega a repercussão geral, tem tese. Porque realmente o nosso sistema constitucional tributário, as pessoas pensam, do 145 ao 162, conversa, tem matéria constitucional na Constituição inteira. O ADCT nunca foi tão permanente na vida. Né? Não tem nada de transitório. Você tem lá diversos dispositivos constitucionais contra isso, artigo 5º, 184, uma série de normas ao longo da Constituição. E na análise da repercussão geral, eu observei que acho que dos países ao redor do mundo, a nossa Constituição é uma das que mais fala de direito tributário. Né? De verdade, ela é uma Constituição que é uma das que tem o maior quantitativo de normas constitucionais. Isso tudo é pano de fundo para controle difuso. Tudo isso é plano de fundo. Isso então, o Queiroz fala muito isso na pesquisa dele. Ele fala, nossa, a gente tem um sistema tributário à parte dentro da Constituição, é totalmente à parte, é só o Brasil que tem isso. E é interessante demais isso, é fora do padrão, de qualquer padrão, né? Uhum. Todo o sistema, de um modo geral, o que a gente observa, né, dentro da jurisprudência do Supremo, é que muito se fala assim, o Supremo é um tribunal penal. Claro que a gente sabe que a competência do Supremo em matéria criminal é uma das maiores do mundo também. A gente tem competência originária do Supremo que as outras cortes não têm. Né? Essa história do foro prerrogativa de função também causa muita polêmica. Mas em matéria tributária, o que chama atenção? Você tem o 155 parágrafo 2º lá, que é um dos maiores artigos da Constituição que fala de CMS. Nenhuma Constituição do mundo que eu observei, ela fala sobre base de cálculo, dali. Tanto que agora na reforma está tendo muita polêmica. Como é que vai fazer para tirar de lá? Né? Vai ter que arrancar do queixo constitucional toda a matéria de CMS. Então, em série de repercussão geral, os efeitos que eu observei, em vários casos, a gente poderia ficar falando de casos específicos aqui, mas, por exemplo, principalmente em matéria de ICMS, a questão do convênio, do protocolo 211, são pontos que eles puxam. Vamos trabalhar aqui para tentar harmonizar. E aí causa essas peculiaridades com a jurisprudência do STJ e vai tendo que ter um realinhamento. Mas eu costumo dizer que não adianta.
A gente tem que se debruçar sobre a jurisprudência do Supremo, conhecer o que ele fala em sede de repercussão geral, tem que estudar as teses que tem lá mesmo. No direito, no STJ também tem muita tese em sede repetitivo, tá? Então, a gente tem que dominar o Tribunal Superior. É o nosso desafio, né? Não basta a legislação de 5 mil municípios, de 27 entes federativos, mas a União, e a gente tem que dominar a jurisprudência do Supremo. E tem muita coisa na pauta agora que vai trabalhar, que vai causar polêmica. Porque o que é legal lá? Eu não só tenho o que foi julgado em sede de repercussão geral, que foi negado, mas eu tenho o que está por vir. Então, tudo isso tem dados lá, tem planilha lá, tudo isso tem material que está à disposição de todo mundo. E é uma fonte muito rica de pesquisa. Inclusive, meus alunos de pós-graduação, de mestrado, eu digo muito para eles, tá sem criatividade com a tese, vai lá, fuça na jurisprudência do Supremo, lá que você vai achar, você vai buscar alguma coisa que, para quem quer casar constitucional com tributário. Então, basicamente, é esse cenário aí da objetivação do controle difuso mesmo. Eu tenho essa força, né? Então, eu acho que essa é a ideia, é o peso da repercussão geral no direito tributário. Por isso que dá tanto pano para manga, tem tanta polêmica, né? Os casos ensinam muito, é onde a gente aprende um pouco o que eles querem. O procedimento da repercussão geral mudou muito. De um tempo para cá, eles vêm, é muito legal quando eles alteram a jurisprudência, reiterando a jurisprudência sem ter que julgar de novo, né? Sim. Eu alinho a jurisprudência. Não, eu estou reafirmando a jurisprudência da corte. Eu estou reafirmando? Mas por que não julga de novo? Mas não, mudou um pouco. Eles fazem um distinguish no julgamento, né? Então, basicamente é isso. Então, esse é o cenário da repercussão geral que causou tanta polêmica. Que está dando tanto que falar quando o Instituto é efeito do controle difuso. A gente sabe que a pensão alimentícia mudou há pouco tempo, a Receita incorporou o que foi decidido lá, né? Só que foi controle concentrado. Né? E é isso, e assim que a coisa vai seguir. Não, é uma coisa que eu fiquei pensando enquanto te ouvia falar é a questão relativa ao federalismo, né? Me parece um pouco, eu não sei qual a percepção de vocês, com relação ao seguinte, quando ele atrai essas questões de discussão de convênio, etc., eu acho que, de certa forma, ele também visa aí tentar gerar um certo equilíbrio dentro da estrutura federal, né? Aliás, eu achei uma posição bem interessante a do Supremo, quando depois de uma jurisprudência mais do que reiterada, onde ele dizia que era inconstitucional o benefício fiscal, isso de fato matéria constitucional, a questão da concessão de benefício fiscal sem que houvesse convênio, muitas vezes até por decreto, sem lei, e aí chega o pessoal, inclusive o Gilmar capitaneou um pouco essa mudança da jurisprudência, que ele falou, gente, eu não posso ficar toda hora aqui alegremente modulando efeitos e vocês fazendo os benefícios inconstitucionais, a gente já está há 30 anos aqui e todo mundo fazendo a coisa inconstitucional, não dá, né? Eu estou estimulando a inconstitucionalidade. E aí veio a reboque, né? A questão da Lei Complementar 160, os convênios que foram feitos. Então, houve toda uma movimentação do Supremo em prol, quer dizer, do Supremo não, da sociedade em prol de uma mudança de postura do Supremo. Se foi positivo ou não, aí tem muito pano para manga. Outra questão, né? Pois é, mas é interessante você ver que, de certa forma, seja atuando em prol do federalismo, seja atuando até mesmo como uma forma de buscar uma uniformização ou uma decisão meio salomônica, o Supremo avoca determinadas questões aí para fins de dar a última palavra, né? E isso não é algo que tenha um parâmetro muito grande, a não ser esse da repercussão geral. E aí venhamos, Ricardo, o que é? Você conseguiu extrair assim, alguns parâmetros do que seria efetivamente nodal para que o Supremo reconhecesse a repercussão geral? Ou isso você acha que é algo extremamente aleatório e vinculado? Não, tem como é importante identificar. Eu só aproveitar e fazer essa pergunta da Micaela. Dentro de um período, no momento, na verdade é assim que mudaram os ministros, você acha que afetou muito isso? Teve um grande parâmetro na escolha, na verdade, em relação aos requisitos. Esses requisitos, você percebeu muita diferença durante assim, no momento que trocaram os ministros? O que você percebeu de diferença? E aí eu estou te fazendo uma pergunta mesmo, que é mais um quesito subjetivo mesmo, né? Porque se você analisar esses requisitos, você percebe muito se durante essa troca esses requisitos mudaram, né? Isso é muito importante para a gente que atua na área privada, né?
a gente acompanha isso e às vezes você ter essa consciência e esse conhecimento faz toda a diferença, inclusive no seu caso, né? Então, assim, é muito importante. É uma pergunta bem subjetiva mesmo. Mas tem sim, tem. Em relação à mudança de composição, eu confesso que eu não vi muita diferença, não. Até porque, a reflexão geral, qual foi o marco que eu fiz? Até como sugestão na minha banca de qualificação. Eu vinha de 2008 para frente, e aí, como o escopo estava muito amplo, e realmente faltou coragem aqui da pessoa, né? Sabe aquela história, eu vou correr uma maratona, mas se eu der conta de correr meia, já está valendo? Eu fui orientado aí para os professores da qualificação, a gente debateu muito, para falar um pouquinho um período menor, né, para falar do CPC para frente, de 2015 para frente, 2015, 2016, ali do novo código, da vigência e tal. Tá? O que eu notei? E essa sua pergunta, a pergunta de vocês, foi sugestão também de uma professora, a professora Ariane Guimarães, ela até aqui entrou agora há pouco, minha colega aqui de Brasília. A Ariane faz parte, eu acho muito legal vocês falando, tem uma página de uns colegas aí que é a mulherada no tributário, alguma coisa assim, eu acho muito legal, e a Ariane é um expoente disso, ela conhece muito da matéria, né? E ela sugeriu que eu fixasse esses critérios. O que eu observei? No critério econômico, basicamente são duas coisas. Né? Impacto na arrecadação, né, no orçamento, e possibilidade de repetição de débito. Se vai ter muita possibilidade de repetição de débito, o supermodul. E eles não gostam de verdade de deixar o contribuinte ir repetir o débito. Tá? Tanto que tem um colega aqui, uns professores que estão estudando a questão da modulação dos efeitos, né? Tem muita gente falando de modulação de efeitos em matéria tributária. Tem alguns estudos, eu não li ainda, que saíram essa semana passada, de que em alguns anos 90% das modulações foram favoráveis ao fisco. Eu confesso que eu não vi o estudo, não li ainda. Tá? Mas tem algum sentido. O critério econômico é basicamente isso. O critério jurídico é o que me chamou a atenção. Basicamente são dois. Reafirmação de jurisprudência e divergência nos tribunais ao longo do país. Por isso que eu trabalho que a questão não é constitucional. A questão ela é jurídica, ela é da relevância do tema. Vários acórdãos, eu não li todos os acordos de mérito, mas os que reconheceram a reflexão geral, eu li quase todos desses que eu analisei. Quando ele fala em critério jurídico, ele fala em pacificação da jurisprudência, divergência da jurisprudência, segurança jurídica. Então, eu tenho os tribunais do país decidindo de cada um com um jeito, eu vou aqui, eu vou Supremo, vou chamar e vou resolver o problema. E de verdade, muitos deles não têm fundo constitucional. Então, o critério jurídico econômico foi o que me chamou a atenção. O critério social, ele está associado aos outros dois. Porque eu tenho política pública, critério econômico e impacto social. Né? O critério, você tem o político, você tem o econômico e o social. O político, ele é meio que tudo. Então, o que eu observei? Que é o critério jurídico, que é a pacificação da jurisprudência, que é a necessidade de segurança jurídica. O Supremo fala muito disso. Tá? E aí tem um outro assunto que não está em nenhum deles, que me chamou muita atenção, que é a fixação de conceitos constitucionais pela Constituição, conceitos tributários pela Constituição. Em dois acordos ele fala o conceito constitucional de mercadoria, o conceito constitucional de renda, o conceito constitucional, até discute o conceito constitucional de leasing, o conceito constitucional de serviço, né? Então tudo isso chamou muita atenção. Realmente a questão da reflexão geral tem muita coisa, daria para a gente ficar falando aqui dos critérios jurídicos, daria para a gente ficar falando muito tempo sobre isso, porque, de verdade, sob a luz da Constituição, serviço é isso, mercadoria é isso, atividade de mercância é isso. Né? Então, realmente, eu vi que, em relação à composição, eu não consegui pegar, porque como eu cortei de 2015 para cá, eu não me ative nisso. Mas, de certa forma, eu vi uma reafirmação de jurisprudência. Então, a mudança de composição, pelo menos no primeiro momento, ainda que ano passando, não ter sido foco do trabalho, eu não vi. Agora, a fixação de critérios jurídicos e econômicos, eu vi, ficou bem claro isso.
né, bem claro. O econômico é o que predomina em quase todos os acordos. Eu diria que 75% das discussões falam no critério econômico como parâmetro de reconhecimento da repercussão geral. Entendeu? Não, Basicamente foi interessante isso. que esse teu estudo, ele tem uma visão assim quase que jurimétrica também, né? Porque o objetivo é você dar uma olhada no quantitativo para você poder extrair o racional. E isso é muito importante para você formar o modelo mental da corte de julgamento, né? Exato. Existe uma metodologia que eles usam para julgar a repercussão geral. Hoje a composição do Supremo, vocês acompanham aí os colegas que lá, eles são acadêmicos. Então isso está criou um problema que eu também identifiquei analisando os acordos. Para reconhecer repercussão geral, eu ainda tenho homogeneidade. Eu tenho uma metodologia que o Supremo usa meio que simétrica para reconhecer. Eles enfrentam os pontos, tá? Mas para decidir o mérito, fica meio solto. Então aquilo que eu trabalho de modo simétrico na análise da repercussão geral, eu não tenho no acordo. Até porque a composição dos gabinetes aqui, ela é muito rica. Os colegas do Supremo, o nível é muito alto, os colegas que estão assessorando os ministros, o nível é altíssimo. Então você tem verdadeiras teses ali dentro. Isso aí é polêmico. Agora, em termos de perspectiva, teve impacto econômico no orçamento, vai ter repercussão geral. Teve perda de arrecadação, vai ter repercussão geral. E provavelmente modulação, né? E provavelmente modulação. Teve um segmento econômico, e aí a gente tem vários, o sistema financeiro entrando em discussão, questões envolvidas no agronegócio, que é muito interessante também. Segmentos econômicos muito relevantes, a indústria brasileira, principalmente no que se refere a essa questão de ICMS interestadual, dos convênios, o protocolo 211, toda essa confusão, eu tenho também. Então, isso sim, dá para tirar sim. Dá para tirar critérios objetivos dentro da repercussão geral, critérios de reconhecimento da repercussão, antes de entrar no mérito. Né? Não, perfeito. Eu estou vendo aqui uma pergunta do William, planejador tributário. William, tua pergunta não é de repercussão geral, é de reforma tributária, né? Ele está perguntando aqui o seguinte: como fica a necessidade de arrecadação dos estados em relação às novas alíquotas de impostos propostas na reforma? Olha, esse é o grande problema, porque a reforma visa a unificação. Não propõe alíquota ainda. Não, a gente não sabe. Pode ser qualquer uma, inclusive, né? Tá, assim, eu já vi que tá uma... comentários, tá variando entre 20% e 39%, mas eu ouvi até segunda-feira no seminário da FGV que com a reforma ali da renda pode chegar a 52%. Então, assim, estados e mais a União pode chegar a 52%. Então, assim, eu nem sei se esse assunto a gente fala assim, é tão bom falar de direito tributário, né? Mas esse assunto dá pano para manga. Às vezes dá vontade de se esconder assim embaixo da mesa, porque realmente essa é a parte, é a grande pergunta. A pergunta o que o professor Marcos sempre vem batendo, né? Quanto se paga? Quanto se paga? Cadê a alíquota? Cadê a alíquota? Vai para a lei complementar? Quantas leis complementares serão necessárias para que a gente tenha um novo sistema tributário funcionando, né? Mas vai dar problema com a repercussão geral também. Vai dar problema com o direito constitucional tributário. Você vai ter durante alguns anos 2 sistemas vigendo aí, e vai ter muita coisa para a gente discutir aí. Né? Então não fugiu do tema não, William. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver e polêmica é polêmica. Vamos trazer para cá e vamos discutir, né? Não, exatamente, Ricardo. O que eu fiquei pensando aqui foi o seguinte, já aproveitando até a pegada do William com relação à questão da reforma, imagina, a gente vai ter uma CBS e a gente vai ter um IBS. A CBS é um tributo federal, julgado pela Justiça Federal. Você vai ter um IBS, que é um tributo a priori dos estados e municípios, que vai ser julgado pela Justiça Estadual TJ. A chance de você ter decisões nos tribunais de justiça num sentido, decisões no TRF em outro sentido, e isso chegando alegremente para o Supremo julgar... Não, eu vou incluir aí o conselho, Micaela. Eu vou incluir aí o conselho. Vai ser competência de quem julgar as decisões do conselho? Até isso foi um dos comentários de segunda-feira. Isso vai direto para o STF? Vai ser competência
competência do STF, e aí vai acabar virando tudo competência do STF, né? Porque esse conselho aí vai dar muito o que falar. Aquilo, a reforma... Ela Vai. A própria composição dele vai ser polêmica. O que a gente observa? Aqui em Brasília, todo mundo está discutindo muito no país. Aqui em Brasília, o que a gente observa? Gente, de verdade, que a reforma foi aprovada e realmente não foi... Aqui a OAB fez um trabalhão. O professor Arnaldo Godoy está à frente da comissão daqui que acompanha a reforma. Nossa, a OAB fez um trabalho enorme, hercúleo, tentando acompanhar os colegas de muito... Mas os deputados não conheciam a reforma. Eles mesmos falaram que quase 90% deles não conheciam o texto. Né? Não conheciam o texto. Então, tem muitos pontos que essa questão aí, pelo menos da repercussão geral, vai continuar acontecendo. Né? As leis complementares, elas serão, até o Márcio está colocando aqui, elas vão ter que vir para fazer a coisa acontecer. Né? Então, vai ter discussão, vai ter muita repercussão geral. Agora, com o pano de fundo novo, essa história do Conselho vai ser uma polêmica enorme, porque qual o quórum de votação, como é que vai ser escolhido todos esses temas, quem vai decidir lá, entendeu? Quem vai decidir? Então, sinceramente, eu acho que tem que acontecer, mas vai ter muita coisa para acontecer, muita polêmica ainda, tá? Muita polêmica. Tá? Muita polêmica. Muita polêmica. A gente vê que agora um problema que eu acho que, de certa forma, foi melhorado no período do plenário virtual, com algumas, né, críticas aí em geral, e eu queria saber a tua opinião, é o tempo, né, entre o reconhecimento da repercussão geral e o efetivo julgamento do mérito do recurso. Isso é algo que preocupa, porque, assim, a gente já tem uma média aí do CNJ de um contencioso de 18 anos e 11 meses. Aí você chega lá no Supremo, demora, sei lá, 3, 4, 10 anos entre o reconhecimento da repercussão geral, mais o julgamento, a Inês já está morta, né? Já se jogou, já voltou, inclusive quem acredita em reencarnação, a criatura voltou, morreu, voltou de novo e a coisa não foi efetivamente resolvida. Qual é a tua opinião com relação a isso? Como é que está o Supremo? Está melhorando esse timing ou não? Não. Continua tendo um delay muito grande entre o reconhecimento da repercussão geral e o julgamento de mérito. Né? A pauta é muito longa e a matéria penal, nos últimos anos, ocupou muito a pauta do Supremo. E agora voltou a falar, voltou a fazer muito barulho. Mas o que o plenário virtual melhorou? Agilizou o reconhecimento. Só que o mérito é muito legal quando tem reformação de jurisprudência. Aí o próprio plenário resolve isso aí. Mas para decidir as matérias, não, eu acho que está mais curto. Pelo que eu observei de 2008 para 2015, né, com uma diferença muito grande. De 2015 para cá, eu tenho tempos curtos. Se você pegar as próprias teses, pela numeração do acórdão, você percebe. A numeração dos recursos lá atrás para os recursos agora. Então, de 2 anos para cá, de 2020 para cá, como na pandemia ficou tudo meio virtual, né, eu acho que a pandemia potencializou isso, eu notei sim uma aceleração. Ficou mais curto sim, esse tempo, facilitou. A manifestação da PGR é muito rápida também, a gente não costuma, mas eu confesso para ti que eu não consegui estimar um prazo, não. Mas eu notei que ficou mais curto. Eu te diria hoje, chutando aí 4 anos, um prazo médio do que eu observei de 2015 para cá. Né? Excelente. A gente vê que, pelo menos nesse aspecto, houve um ganho quantitativo. A minha preocupação maior, por exemplo, é justamente, Ricardo, você aumentando, porque, de certa forma, com essa forma, a gente vai estar, apesar de todo mundo dizer, né? Não, mas o conflito entre o Conselho Federativo e o ente, a competência originária do STJ, ok, mas isso não vai impedir que o assunto vá para o Supremo, porque no final... Não, de jeito nenhum. É uma federação, né? Então, até porque tem segmentos econômicos que estão sofrendo muito de medo dos cálculos, né? Então, como é que vai ficar essa conta? E a minha preocupação maior é o seguinte, é que saindo a reforma, eu não tenho dúvida de que vai ter milhares de ADIs em relação à reforma. Assim, saiu a reforma, eu já vou ganhar de presente ADI. Não sei se vai ser dado pelo Supremo a aplicação do artigo 12, que aí é aquilo que só Deus sabe quando vai ser julgado, mas, assim, é o sumário que Deus é que decide. E, no final,
a questão dos próprios recursos chegando lá, porque realmente você vai estar ampliando a corte. E o que eu acho interessante, eu queria ouvir tua opinião por ser uma pessoa que atua em Brasília, né, tá com teu doutorado feito pelo IDP, onde eu fiz o meu mestrado, eu amo esse instituto. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria justamente ter de você essa percepção, porque o Supremo ele vinha com uma discussão, e a própria repercussão geral, quando ela foi trazida, né, para a Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 45, ela teve por objetivo justamente dizer que isso ia ajudar a você filtrar os casos e ao Supremo julgar menos. Porque o Supremo, apesar de não ser, na essência, uma corte constitucional, ele estava caminhando para um racional de ser uma corte constitucional pura. E aí a gente vê uma ampliação da discussão, temas sendo pegos pelo Supremo via repercussão geral, em situações que a gente diria que não são de competência do Supremo, revisitando e alterando a jurisprudência do STJ e ampliando o seu âmbito de competência. Então, parece que a aplicação que ele está dando ao recurso que foi usado para reduzir a competência dele, para ele escolher os casos, está tendo efeito contrário. Não sei se é minha percepção equivocada. O que você acha disso? Perfeita. É perfeita. Tua percepção é perfeita. O que eu notei com a repercussão geral? Que ampliou a competência do Supremo. Na verdade, é aquela história, né? A repercussão geral tem que a gente chama de efeito de natureza bivalente. Ela serve como filtro recursal e como um catalisador de decisões, vamos chamar assim. Ela amplia os efeitos da decisão. Ela atua nas duas. Ela tanto impede quanto ela amplia. Mas, de verdade, o Supremo, com o protagonismo que acompanhou o ativismo judicial dentro do Supremo, ele é algo defendido pelos ministros aqui em todo o Congresso, né? No caso do ICMS, na CSL, da coisa julgada, eu estive com o ministro Barroso, eu dou aula no CEUB aqui, o ministro Barroso é professor lá no CEUB, e nós tivemos a oportunidade de conversar informalmente sobre o assunto, ainda que por poucos minutos, que é muito difícil conversar com os ministros aqui, pela questão do assédio, ele foi falar sobre isso, e ele traz um raciocínio que demonstra bem o que o Supremo pensa hoje. Né? A retórica do ministro Barroso é perfeita, a oratória dele é perfeita, e ele diz o seguinte, olha, quando eu falei dessa questão da CSL lá atrás, eu falei sobre uma situação jurídica específica e um contexto normativo específico. Mudou o contexto normativo, eu vou mudar a coisa julgada automaticamente. Opa! Isso assusta em matéria tributária, em termos de segurança jurídica, isso assusta. Então, o que aconteceu com a repercussão geral? Ela ampliou, sim, a competência. E grande, para mim, a repercussão geral é o maior efeito de todos dela. Ela deixou a admissibilidade do recurso mais aberta. Muito mais aberta. Tá? De verdade, tem vários casos dentro da jurisprudência que nós podemos trabalhar como matéria infraconstitucional. Não tem plano constitucional, né? Por que o Supremo trouxe? Pelo impacto. Pelo impacto. Pela pacificação da jurisprudência. É a pauta da repercussão geral do Supremo. É exatamente essa discussão. Tá? Então, eu tenho um monte de recurso, né, em que a matéria constitucional é matéria reflexa. Eu tenho ofensa reflexa à Constituição. Tá? São recursos extraordinários. A gente pode elencar um monte, tá? Eu tenho em situações em que eu olhava assim, não, mas isso aqui, né? Isso aqui não é matéria constitucional. Então, para mim, a repercussão geral, a tua percepção está correta, ela ampliou. Eu tenho, sim, mais força na mão do Supremo para admitir recursos. Isso está caminhando para os outros ramos do direito, tá? Tem vários ramos do direito que você... Esse projeto Coxa Aberta permite identificar qualquer ramo de direito, porque é só aplicar os filtros lá que você consegue tirar. Tem um monte de coisa que os planos assim, eu tenho que falar a última palavra aqui, nem que seja para pacificar a matéria e a questão constitucional, é a questão quantitativa, é muito processo. Então ampliou. Para mim, o Supremo hoje fala em 90 mil decisões por ano, é mais ou menos esse o número que eles trabalham, de 90 a 100 mil. Eu não sei como é que isso é contado, tá? Mas é muita decisão. A gente não é uma corte constitucional pura, a gente sabe disso. Mas, querendo ou não, o sistema da repercussão geral ele está bem estruturado. Agora, eu acho que o efeito que eles pensaram lá atrás, ele acabou não se concretizando. Quando criou-se a repercussão geral, era para fazer isso. E eu acho que foi feito isso. Foi dado uma ampliação. Né? Eu fico pensando um pouco aqui
se esse não vai ser o mesmo efeito do critério da relevância que foi criado por STJ, né? Uhum, uhum. Como filtro Porque industrial. na CLT eu tenho conceito do que são os critérios para poder subir o recurso de revista. No Código de Processo Civil eu não tenho os critérios. O que é o critério jurídico? Quem que diz isso? A jurisprudência do Supremo. Tá? A jurisprudência do Supremo, ela diz o que é o critério jurídico, mas eu não tenho na lei. Ah, não, critério jurídico acontece tal, tal, tal. Critério econômico é tal, tal, tal. Então, no direito do trabalho eu tenho isso, foi criado isso. Enfim, vamos ver até onde a coisa vai, né? Até onde nós vamos, mas eu acho que ampliou. De certa forma, está bem redondo. Mas eu confesso que eu estou muito preocupado depois da CFL, da coisa julgada, como é que isso vai se desdobrar, né? Como é que os parâmetros de julgamento vão vir, como que a gente vai trabalhar. Mas a reflexão geral é uma delícia, dá para discutir muita coisa lá dentro. E tem muito tema, é só se debruçar lá sobre aquilo que você quer e polêmica, muita polêmica. Né? Olha, Ricardo, eu só posso te agradecer por esse tempo que a gente pôde aqui trocar um pouco, você falar um pouco da tua pesquisa, do seu estudo sobre repercussão geral. Acho que isso vale para a gente, não só para a gente ficar de botuca ligada e ver como é que vai ser a aplicação do critério da relevância assim que for regulamentado, mas também para a gente entender melhor, né, como o Supremo age. Acho que esse seu trabalho de trazer esses limites, de explicar como é que eles funcionam, de mostrar como é que é visto pelo Supremo a questão da relevância econômica, o político que acaba abrangendo tudo e no final o que vale realmente é a opinião do Supremo. Então, assim, eu acho que foi extremamente elucidador para todos nós aqui que trabalhamos com a jurisprudência, querendo ou não, hoje ela é uma fonte importantíssima do direito e a orientação, e é o que vai servir para a gente poder avaliar risco, indicar para os nossos clientes isso, trabalhar manejo de petições, de pareceres. Então, assim, sem dúvida, foi extremamente relevante. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Eu que agradeço muito, é uma oportunidade ímpar estar com vocês, eu venho acompanhando vocês há muito tempo, muito legal os debates, o nível de engajamento e organização. Remarcamos de um dia para o outro, em meia hora já estava tudo organizado. Aconteceu um problema de... Né? É um padrão. Abraço para ela aí, um padrão altíssimo. Só para você ilustrar isso tudo, gente, tem reflexão geral, eu estava lembrando agora aqui, em que o Supremo discute o conceito de folha de salário. Gente, onde é que está na Constituição o conceito de folha de salário? Tá? Então, não tem. Tem muita coisa lá que realmente, conceito constitucional das coisas, o Supremo tem sim. Várias coisas, vamos chamar no sentido mineiro da coisa, né? No mineirês, a coisa que é no trem, a coisa constitucional. Mas a Constituição não fala das coisas todas que o Supremo diz que ela diz, não. Mas obrigado, viu, gente? Muito obrigado por tudo. É muito bom estar com vocês. E eu quero participar aí com vocês, como ouvinte dos grupos, né, das pesquisas, essa ideia tributária em jogo, clube de jurisprudência. Gente, que ideia genial. Né? Que coisa legal trabalhar a pauta do Supremo, entender? Quando vier aqui a Brasília, né, avisa a gente para conhecer aqui. A minha família vai ter um maior prazer em recebê-las. A gente fazer uma visita de vocês com vocês. Acabou de passar aqui meu mascote, né, aqui atrás. A gente ele é um assíduo penetra das minhas lives e das minhas aulas online. Meninas, obrigado de coração e eu estou à disposição. Será? Olha, eu estou à disposição, gente. Parabéns e obrigado. Gente, só avisando, se você entrou no finalzinho da live, essa live vai ficar gravada, então você vai ter condição de assistir ela desde o início. Não deixa de assistir, de comentar, de recomendar para os amigos. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite.